Olá, empreendedor! No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre uma pergunta que eu ouço muitos empreendedores fazerem para mim. Como é que eu faço para o meu colaborador não misturar, não trazer problemas de casa para o trabalho? Como é que eu faço para ele se concentrar mais no trabalho, de fato ele produzir mais, estar mais atento aqui no dia a dia, sem misturar todos os problemas que ele tem com a questão profissional dele? Então, se você quer saber como é que você resolve essa equação aí na sua empresa, vem comigo nesse vídeo. Então essa pergunta eu ouço muito: como fazer para os meus colaboradores produzirem mais, como fazer para a equipe se concentrar mais, para a equipe performar melhor, sem misturar o que acontece em outras áreas da vida aqui no trabalho. Essa pergunta eu ouço o tempo todo e o fato é que, para a gente começar a responder ela, eu quero que você preste atenção. O ser humano é um ser integral. Não tem como você separar simplesmente o que acontece, apertar um botão e separar o que acontece lá na sua casa, o que acontece na sua vida financeira, o que acontece em outras áreas da sua vida. Não tem como você apertar um botão: agora eu estou no modo trabalho, agora eu estou no modo esposo, no modo esposa, agora eu estou no modo filho, agora eu estou no modo da espiritualidade. Não tem. A vida das pessoas é repleta de várias áreas. O que são essas áreas? A sua vida é repleta de várias áreas e você tem diferentes papéis nessas áreas. Por exemplo, a sua vida financeira, a sua parte financeira é uma área da sua vida, o seu relacionamento conjugal é uma área importante da sua vida, a sua saúde é uma área importante da sua vida, a sua espiritualidade, a sua fé, e não importa qual religião que você segue ou se você não segue religião, mas enfim, a sua espiritualidade é uma área importante da sua vida, o dinheiro é uma área importantíssima, fundamental e que impacta em várias outras áreas na sua vida também, e com certeza o seu lazer, os seus hobbies, enfim, são várias áreas que compõem a sua vida. E assim como você é afetado quando acontece algo de muito ruim ou quando tem algum problema em uma dessas áreas, assim como você é afetado, o seu colaborador também é afetado com isso. Cada vez mais as empresas precisam conciliar o trabalho dentro da vida das pessoas. Então entenda, os seus colaboradores, a sua equipe, eles não são máquinas perfeitas que apenas com um ajuste, com uma manutenção você consegue fazer com que eles tenham uma estabilidade emocional. Nós somos seres humanos. É normal as pessoas terem sentimentos, é normal elas passarem por altos e baixos na questão emocional. Por exemplo, imagine que o seu colaborador tenha filhos e aí ele saiu, foi para o trabalho, foi para a sua empresa e deixou esse filho em casa com 38 graus de febre, 38,5 de febre, e imagine até que ele tenha passado talvez a madrugada em claro, que ele não tenha dormido direito porque o filho já estava doente durante a noite, ele teve que dar atenção para o filho. Será que ele vai chegar com a disposição para ter a performance ideal no dia a dia de trabalho dele? Muitos não. Eu posso dizer que a maioria não, porque a maioria não consegue, não tem a inteligência emocional suficiente para lidar com isso. Isso é algo que você pode inclusive contribuir para que ele desenvolva essa inteligência emocional. Mas calma aí que eu vou te dar o passo a passo como você pode ajudar ele de fato a vencer, a superar esses desafios. O primeiro passo é você, empreendedor, entender que isso é normal. Que é normal que quando ele está com um problema com o filho, quando ele tem um problema no relacionamento, que ele está com um problema financeiro, é normal que essa pessoa ela tenha de fato essa preocupação externa além da empresa. Afinal de contas, a pessoa é uma só, é uma integridade. Cada vez mais as empresas estão de fato interessadas, e interessado não numa relação de troca, de toma lá da cá, não. É interessadas genuinamente em contribuir para a vida dos seus colaboradores. Porque as empresas estão entendendo, principalmente as empresas que começam a ser destaques como melhores empresas para se trabalhar e tudo mais, elas estão entendendo que nós somos um ser integral, que o seu colaborador é um ser integral e que eu preciso sim me preocupar com todo. Antigamente as pessoas pensavam: não, o colaborador está aqui, está sendo pago para trabalhar e não faz mais que a obrigação dele. Hoje em dia é diferente. Por que hoje em dia é diferente? Porque o valor que eu digo, o valor pessoal do seu colaborador, das pessoas, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era um valor de segurança. Talvez você que está me assistindo agora já tenha ouvido isso ou já tenha pensado nisso. Os nossos pais, muitas vezes falavam assim: se você entrar numa empresa que paga certinho, que paga em dia, e você tem que ficar tempo nessa empresa, 10, 15 anos, dar o seu melhor nessa empresa. Isso eles falavam muito por causa de uma questão de valor de segurança. Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha um cenário econômico que tinha desemprego alto, que tinha inflação elevadíssima e chegou a mais de 2.500% no ano, 80% no mês. Então, olha só, hoje nós vivemos com uma inflação aí de basicamente 4% ao ano, 3,5% ao ano. Então, o cenário é diferente. Não existe mais essa insegurança, o valor da segurança já não é mais necessário. Por quê? Porque se seu colaborador hoje não estiver mais trabalhando na sua empresa, é muito provável que amanhã ele já consiga outro trabalho. Então é importante parar com esse pensamento de ele estar sendo pago para trabalhar, a vida dele fora que eu não quero saber. Não, isso já é totalmente ultrapassado. As empresas sim olham para o colaborador como uma integridade e olham para ele como um ser humano que possui sentimentos, que possui anseios, sonhos, possui medos, possui necessidade. Quanto mais você olhar para o
seu colaborador como um ser humano, como alguém que realmente precisa da sua atenção, do seu interesse por ele, com certeza mais ele vai retribuir para você. Então, se você escolheu empreender, se você escolheu ter uma empresa, ter colaboradores com você, é muito importante que você faça essa reflexão. O quanto genuinamente você se interessa pelas pessoas, o quanto você gosta de gente, gosta de trabalhar com pessoas. Esse interesse tem que ser genuíno, porque as pessoas sentem isso. Então, o seu principal interesse como empreendedor, junto aos seus colaboradores, é como é que eu posso integrar o trabalho à vida dele. Por que eu falo isso? Porque se você perguntar para o seu colaborador, muito provavelmente, em várias palestras e treinamentos que eu faço essa pergunta e provavelmente a resposta que você vai receber é a seguinte. Quando você faz a pergunta, olha, quais são as áreas da sua vida? As pessoas falam assim, muitas pessoas falam assim, pessoal, minha área pessoal, a minha área profissional. Eles separam o trabalho da vida deles. Eles acabam separando isso. E o que a gente precisa estimular é justamente ao contrário. Não, o trabalho, ele é uma parte, é uma área da sua vida. Não existe vida pessoal e vida profissional, existe a sua vida. Existe a vida do seu colaborador. E quanto mais o seu colaborador entender que a vida dele é composta por várias áreas, como a área da saúde, a área do dinheiro, a área do relacionamento, a área do lazer, e o trabalho é uma dessas áreas. Então, porque eu paro de falar e paro de pensar minha vida pessoal, minha vida profissional. Não, a minha vida é uma só. Mas, Thiago, o que muda se o meu colaborador começar a pensar isso? Muda porque ele começa a se sentir mais vivo dentro do trabalho. Então, eu sempre brinco, quando o seu colaborador está no seu trabalho, ele está vivendo. Quando ele está com a família dele, ele está vivendo. Quando ele está de férias, ele está vivendo. Quando ele está dormindo, ele está vivendo. O fato é que as pessoas, se você parar para analisar, as pessoas passam 1/3 da vida trabalhando, 1/3 dormindo e 1/3 acordado. Então, 1/3, que é a parte principal dessa vida da pessoa, ela está lá nesse ambiente de trabalho. E ela precisa se sentir viva, plena. Porque tem colaborador que chega na segunda-feira, né, desanimado, cansado e, sabe, anda até mais devagar. E na sexta-feira ele sai pulando, ele sai vibrando. E isso é um primeiro feedback para você, empreendedor. Por que a minha empresa, ela está condicionando, ou melhor, o que está acontecendo no ambiente aqui na minha empresa, que o colaborador chega segunda-feira desanimado e sai na sexta-feira animado? Parece que se livrou de um peso. As empresas estão olhando para isso. Como é que eu posso criar um ambiente aqui de trabalho, um clima de trabalho, onde o meu colaborador ele se sinta animado para vir, a ponto de, se ele tiver algum problema fora da empresa, em outra área da vida, ele queira vir para a empresa porque ele sabe que aqui ele vai se sentir melhor. Olha que mudança de perspectiva, olha que mudança de pensamento em relação a isso. Então, quanto mais você, empreendedor, conseguir fazer da sua empresa um ambiente onde ele se sinta motivado a ir trabalhar, mais você vai estar gerando felicidade nele. Então, você, empreendedor que está me vendo agora, quanto mais você conseguir fazer da sua empresa um ambiente que tem um clima onde as pessoas se sintam felizes em ir para aquele local, mais você vai conseguir resultados junto à sua equipe. Porque, empreendedor, você que está me vendo agora, pense em você. Quando você está feliz, quando você está disposto, quando está tudo indo muito bem na sua vida, muito provavelmente que você se torna mais produtivo, que vem insights melhor, que vem ideias melhor. E o seu colaborador é igual. Então você pode sim criar um clima na sua empresa para que isso aconteça. Então lembra daquela pergunta inicial, Thiago, como é que eu posso fazer para que o colaborador esqueça os problemas fora e consiga se concentrar no trabalho, produzir melhor? Talvez você tenha que mudar essa pergunta. O que eu posso fazer para contribuir com o meu colaborador para que ele se sinta melhor aqui no ambiente de trabalho e para que eu ajude e colabore com ele para que ele resolva esse problema que ele está passando? Como é que você, empreendedor, pode fazer parte da solução? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E o simples fato de fazer essa pergunta para você mesmo vai forçar o seu cérebro a encontrar alternativas, insights, ideias para que você ajude esse colaborador. E vai levar você naturalmente para um caminho de mais interesse por essa pessoa. Agora você pode estar se perguntando, Thiago, mas como é que eu faço isso? Vou dar algumas dicas aqui para você. Dica número 1, se interesse genuinamente por esse colaborador. Thiago, mas o que é se interessar genuinamente? Você tem que ter dentro do seu coração esse sentimento de fato querer ajudar. E não querer ajudar só para que ele fique melhor ali naquele momento, mas é o interesse pelo ser humano. É desenvolver a empatia no sentido de se colocar no lugar dele. Poxa, se eu tivesse com esse problema, como é que eu estaria me sentindo? E como eu gostaria que alguém me ajudasse se eu tivesse com esse problema? E uma forma de você demonstrar interesse e se interessar genuinamente é você fazendo perguntas. É você parando um pouquinho para conversar com ele e fazendo perguntas acerca do que está acontecendo. Quando você faz perguntas e ouve com atenção, você se mostra mais interessado por esse colaborador. Dica número 2, separe um momento na sua agenda para que de fato você converse com as pessoas. Tem empreendedor que fala assim, Thiago, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para resolver, que quando as pessoas vêm falar de alguma situação que elas estão passando, vêm, entre aspas, choramingar, né, as mágoas, isso é perda de tempo. Eu posso afirmar para você que esse é o seu principal trabalho. Ajudar os seus colaboradores a gerenciar as emoções deles é das suas principais responsabilidades. Quando você consegue fazer isso, quando a equipe fica feliz, ela vai produzir muito mais por você e vai estar mais com você realmente. Então, a dica número 2 é, separe um momento na sua agenda, diariamente, semanalmente, para conversar
com os colaboradores na sua empresa. Dica número 3, coloque então as pessoas como prioridade. Ao fazer a sua agenda, ao fazer a sua programação diária, se você faz, se você não faz, já fica a dica para fazer, sempre uma agenda do que você vai fazer no dia seguinte, coloque nessa agenda um tempo programado para conversar com alguns colaboradores. Isso é colocar as pessoas como prioridade. E a dica número 4 é, ajude esse colaborador a ter uma nova perspectiva desse problema que ele está passando, ou seja, faça perguntas para ele, para que ele perceba o quanto ele pode agir para resolver isso. Porque as pessoas têm a tendência de se colocarem como vítimas da situação. E aí você, como empreendedor, como líder, que você também é empreendedor e é líder dessas pessoas, tem que exercer a liderança. O fato é você ajudar eles a saírem do papel de vítima e se colocar no papel de protagonista. E para isso você faz algumas perguntas do tipo, por exemplo, o que você pode fazer para resolver esse problema? Se você pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que você faria diferente em relação a isso, colaborador? Se é o problema financeiro, por exemplo, você pode perguntar o que você já tentou fazer. E além dessas alternativas, quais são as outras alternativas? Você faz um orçamento doméstico, enfim, aí você entra para ajudar aquele problema fazendo perguntas, demonstrando interesse e mostrando para a pessoa que se ela se colocou nessa situação, ela consegue sair dessa situação também. Agora, Thiago, é um problema de saúde com o filho da pessoa, aí a pessoa não é vítima de fato, é uma circunstância que está acontecendo. E você pode fazer a pergunta do tipo, olha, esse problema está acontecendo. Agora, qual é o melhor estado emocional? Como você pode ficar para resolver esse problema? Será que você chorar, ficar preocupada, tenso, vai resolver o problema? O que você pode fazer para de fato resolver essa situação e para que você tenha certeza que você fez tudo que esteve ou que estaria ao seu alcance, por exemplo, no cuidado dessa saúde, da saúde do filho, enfim. E tranquilize a pessoa e fala, eu sei que é difícil, também já passei por isso. Aí você demonstra a questão da empatia, eu sei que é difícil, também já passei por isso, no que precisar, conta comigo aqui. E o colaborador, pelo simples fato de você ouvir, de você demonstrar apoio, ele já vai se tranquilizar e vai focar mais no trabalho novamente. Isso é interesse genuíno. E quando você faz isso, ativa uma questão muito importante nesse colaborador, que se chama reciprocidade. Thiago, o que é reciprocidade? Quero que você pense, por exemplo, quando alguém te liga no seu aniversário, e você não esperava que essa pessoa te ligaria, você tem a tendência a ligar para essa pessoa novamente. A reciprocidade é o seguinte, você tem a tendência de retribuir aquilo que as pessoas fazem para você sem você esperar. Então, se o teu colaborador não está esperando que você tire 10, 15 minutos e fale com ele não está esperando que você demonstre apoio, ele não está talvez esperando de fato que você ajude ele a resolver esse problema, e se você faz isso com esse interesse genuíno em ajudar, você desperta nele essa reciprocidade, porque é algo talvez que ele não esperava, ou algo que excede a expectativa que ele tinha. Talvez ele até esperava que você fosse lá, conversasse, mas talvez não que dedicasse tanto tempo, não que fizesse tantas perguntas, não que se interessasse ao ponto de querer fazer parte da solução desse problema que esse colaborador está passando. Então, quando você faz isso, você ativa a reciprocidade, que é o interesse genuíno de o colaborador retribuir você. E ele vai retribuir como? Sendo mais fiel à sua empresa, estando mais feliz, comprometido, produzindo mais. Pode ter certeza absoluta. Faça isso sem esperar nada em troca, que com certeza o colaborador vai perceber e vai retribuir você. Então, deixa eu contar para você uma história real de uma pequena empresa que tem um pouco mais de 10 colaboradores. E o que essa empreendedora fez para de fato ajudar as pessoas? Ela percebeu que muitas pessoas estavam com um desafio financeiro. E ela fez uma brincadeira, fez uma gincana. Ela falou o seguinte, vocês têm um prêmio aqui por produtividade, as pessoas recebiam esse prêmio mensal. E uma parte desse prêmio ela começou a pedir autorização se as pessoas deixavam ela fazer a poupança pelos colaboradores. Então ela fez lá um envelopezinho para cada colaborador, R$50, e começou a tirar uma parte desse prêmio e guardar para eles, para cada colaborador que quis entrar nessa brincadeira. E ela entregava isso no final do ano, e aqueles que não sacavam o ano inteiro, ela deu R$100 como bonificação, ou seja, eles guardaram R$600, porque foi 50 vezes 12, e mais os R$100 de bonificação que ela deu, que é mais do que esse dinheiro se ele tivesse aplicado na poupança, evidentemente. Então isso foi uma forma de ajudar, de surpreender os colaboradores. E aí no próximo ano teve colaborador fazendo o seguinte, olha, não tira 50, tira 100, porque eu não consigo guardar sozinho, e você está me ajudando a guardar dinheiro. E que aquele dinheiro que você me ajudou a guardar, o colaborador disse assim para ela, eu fiz uma viagem com a minha família, eu podia ficar mais uns dias na praia e antes eu não podia ficar, e teve colaborador que conseguiu dar entrada numa moto, por exemplo, e no próximo ano teve colaboradores que pediram para ela, não desconta 50, desconta 100 e guarda isso para mim. Esse é um exemplo. Outro exemplo foi o fato de uma outra empresa que eu estava atendendo, o colaborador estava com uma série de problemas financeiros, na verdade ele tinha também uma pequena empresa, fechou a empresa, faliu e foi trabalhar numa empresa do mesmo
mesmo segmento como funcionário. E quando essa empresa recebeu essa pessoa, ela sabia que essa pessoa tinha uma competência técnica e comportamental muito boa, mas que estava com problema financeiro. E a empresa foi lá, dos líderes da empresa foi lá numa instituição financeira da cidade, onde essa pessoa tinha conta, sentou com o gerente, sentou com o colaborador, negociou a dívida junto, enfim, fez parte de algo, de um planejamento financeiro da vida dessa pessoa, de forma que ele conseguisse pagar essa dívida de forma tranquila, sem se preocupar no dia a dia com um monte de dívida que estava lá, um monte de pessoas ligando, porque eram inclusive credores dessa empresa que ele tinha fechado. Então, são só alguns exemplos de como você pode interferir, ajudar positivamente na vida do seu colaborador. Um outro exemplo que eu quero dar para você é de um presidente aí de uma empresa já grande, de grande porte, que tem só na sede da empresa tem mais de 900 colaboradores trabalhando. E esse presidente faz parte de vários outros comitês aí de conselho de administração pelo Brasil inteiro. E quando esse presidente está na sede da empresa, ele faz questão de tirar todo dia de manhã pelo menos 1h30 para ir lá e para cumprimentar todos os colaboradores por onde ele vai passando. Então ele vai nos andares do prédio e acaba cumprimentando todos os colaboradores. Quando tem alguém de aniversário no setor, que acontece praticamente todo dia, ele faz questão de estar lá junto, cantar os parabéns, estourar o balão. Olha o exemplo. O presidente de uma empresa no total com mais de 3 mil colaboradores, na sede tem 900, mas um presidente de uma grande empresa tira tempo para falar com as pessoas e falar de uma coisa simples, que é dar um bom dia, é cantar os parabéns. Mas por quê? Por que será que ele faz isso? Porque ele colocou as pessoas em primeiro lugar. Ele entende que é a equipe dele, que é as pessoas que trabalham com ele, que fazem as coisas acontecerem no dia a dia. Então pense, você que é empreendedor, que tem uma pequena empresa, uma média empresa, que está começando, comece desde já a valorizar os seus colaboradores e se interessarem genuinamente pelos seus colaboradores. Faça isso que você vai ver como o resultado vai acontecer. Enxergue a pessoa como ser humano, enxergue a pessoa como um ser de fato integral, que tem várias áreas da vida que precisam ser cuidados, e isso sim, faz parte, é papel da empresa fazer isso cada vez mais. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu vou te fazer um pedido agora. Faça aqui, coloque os comentários se esse vídeo te ajudou, se esclareceu. Coloque alguma situação que você já vivenciou no dia a dia. Faça perguntas em relação ao seu negócio. Se você tem algum case de sucesso para compartilhar ou algo que você esteja passando, alguma dúvida que você tenha, então coloque aqui seus comentários. Eu vou ter o prazer imenso de responder para você. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha. Obrigado por estar aqui, um forte abraço e até mais.